Muito bem, estou aqui agora compartilhando a minha tela então com você para falar sobre como definir os indicadores de manutenção considerando a realidade da empresa que eu estou trabalhando. Lembra aqui do início quando eu falei lá dos três níveis? Operacional, executivo e estratégico? Então vamos considerar esses três pontos aqui rapidinho para ficar claro para a gente essa questão dos indicadores de manutenção então. Nós temos aqui então uma pirâmide onde eu coloco aqui os três níveis. O estratégico, o executivo e o operacional. Bem, Luiz, o que é esses três níveis aqui então? O que é o nível operacional? Bem, o nível operacional são aquelas pessoas que realmente põem a mão na massa, que executam, que operacionalizam todo o esquema da empresa para que ela entregue seus resultados. Então é o nível que chamamos de chão de fábrica, digamos. O que é o nível executivo? Bem, o nível executivo aqui são supervisores, coordenadores e a gerência em geral. Que essas pessoas aqui, elas também põem a mão na massa como uma forma de liderar os seus liderados. E por dar o exemplo, né, saber fazer, mostrar como que faz tal questão e ganhar autoridade com isso também. Essa função do executivo aqui, ó, liderar, por exemplo, é uma coisa bem aconselhável para essa função. Mas o executivo é esse cara aqui, ó, que ele tem que fazer o quê? Ele pega as ordens que foram dadas aqui pelo estratégico e tem que executar essas ordens no nível operacional. Então ele tem que fazer o quê? Liderar esse nível operacional para que execute essa estratégia aqui do nível estratégico. Então ele tem que fazer as coisas acontecerem, então ele tem que liderar a sua equipe embaixo para que eles façam da maneira correta. E o nível estratégico aqui, que seria esse terceiro nível aqui que está na cabeça. Aqui já é a alta direção, o presidente da empresa e os diretores em si. São eles que determinam o rumo da empresa. Qual que é o mapa que a empresa tem que seguir naquele ano, naquele determinado período de trabalho. Eles que definem para onde que a empresa tem que ir. E definem também as diretrizes para esse nível executivo, para que tudo ocorra nos três níveis aqui da maneira correta. Esse nível aqui, ele é bem estratégico. Muitas vezes, essa alta direção aqui, eles ficam, pode ser empresa pequena, média ou grande. Muitas das vezes cometem o seguinte erro, eles ficam tão envolvidos com pôr a mão na massa no nível executivo e até muitas vezes no nível operacional, dependendo do apego que se tem na empresa, que eles deixam de fazer o estratégico. E isso é um erro muito grande que acontece em muitas empresas, que esse nível aqui coloca muita mão na massa nessa parte executiva e no operacional, ou seja, vai passando algumas funções. Isso é um erro que acontece em muitas empresas. Mas também tem aquele camarada aqui que ele é tão estratégico que ele não executa nada. Você pergunta para o camarada, e aí, o que você está fazendo? Estou planejando. Vive planejando o tempo todo lá e não executa nada. Também é um grande erro para se fazer. Mas esse nível estratégico aqui, é todo o tempo que ele define a regra do jogo, qualquer momento que se faz isso, fica ali todo mês. Não. Geralmente se faz uma vez por ano esse planejamento estratégico. Eu, nessa minha carreira de 26 anos de manutenção, eu já participei em boa parte da minha carreira, metade praticamente, foi nesse nível operacional. Trabalhei aqui nesse nível. E a outra metade foi nesse nível executivo. Então eu participei de muitas atividades desse nível estratégico nessa minha carreira. E aí se cria um certo momento para fazer esse planejamento estratégico. E o ideal para fazer isso seria geralmente final de ano, né, lá para dezembro, ou começo do ano seguinte. Aí você pode fazer um retiro, sair da empresa, fazer um local fora, aí você para, pensa, raciocina, define qual que vai ser a visão, qual que vai ser o objetivo da empresa, a missão dela, fazer um plano de ação para ser executado em todos os níveis da empresa para aquele ano. Então, ou seja, você tem um momento específico no ano para fazer esse planejamento estratégico. E aí que eu falo para você, se você como manutenção aproveitar também esse momento e redefinir o seu planejamento estratégico daquele ano também alinhado com a estratégia da empresa, você já começa certo. E é bem melhor do que você começar errado e você chegar lá na frente e descobrir que você está no caminho errado e que tem que voltar. Aí você vai perder um tempo muito grande para voltar e corrigir sua rota para ir para o caminho correto novamente.
Então é muito importante você já começar certo. Tá, legal, Luiz. E o que tem a ver isso aqui com os indicadores de manutenção especificamente? Pois bem, é o seguinte. Vamos considerar aqui que nessa caixinha aqui, ó, eu tenho uma caixa amarela e eu tenho essa pirâmide. Essa pirâmide aqui, eu estou representando aqui o nível operacional, executivo e estratégico. Então, a pirâmide em si é a mão na massa. É onde eu vou colocar a mão na massa para executar as atividades da empresa. E o amarelo, Luiz? O que é o amarelo? Bem, o amarelo aqui eu vou considerar de área pensante. Então, toda essa área amarela aqui, vamos considerar aqui, ó, só a área amarela aqui, ó. Toda essa área amarela aqui seria a área pensante. E esse lado aqui também. Tá? Então, toda essa região amarela aqui, eu estou considerando como sendo a área pensante da empresa. Observa que se nós partirmos aqui para o nível estratégico, a área pensante aqui é bem maior. Olha só, a área de pensar é muito maior, que é exatamente o estratégico da empresa. Vamos ver uma coisa interessante? Como que eu defino os indicadores de manutenção? Para isso, eu quero, antes de entrar propriamente nele, vamos dar uma olhada no Google para ver o que as pessoas hoje dizem, os consultores de manutenção, os grandes referências de manutenção no mercado, os sites relacionados à manutenção dizem sobre esses indicadores de manutenção. Vamos olhar no Google aqui então sobre quais são os principais indicadores de manutenção. Então eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó, principal indicador de manutenção. Apareceu aqui, ó, alguns sites falando sobre os principais indicadores de manutenção. Vamos olhar o primeiro aqui, ó. 5 principais indicadores de manutenção. Aí já começa o MTBF e MTTR. Então, ou seja, para esse aqui já considera como o primeiro sendo o MTBF e o segundo o MTTR. Vamos para um outro. Aqui, né, continuando a busca aqui, nós temos mais um aqui, ó. Clicar nele aqui, vamos ver. A Ingeteles, uma consultoria bem conceituada de manutenção. Vamos olhar o que está falando aqui, ó. Primeiro indicador, MTBF e MTTR. Então, mais uma vez aqui, estão falando de MTBF e MTTR para manutenção. Vamos olhar aqui esses sistemas aqui. Vamos olhar aqui, principais indicadores de performance de manutenção, MTBF e MTTR. Ou seja, a internet, as pessoas estão se referenciando aqui como o principal indicador de manutenção estratégico é o MTBF e o MTTR. Tem alguma coisa errada nisso, Luiz? Não tem nada de errado. O MTBF e o MTTR realmente são indicadores importantíssimos para você levar em consideração. Mas será que eu já devo começar por ele? Essa é a grande questão da evolução da manutenção para os nossos dias. Quer ver? Nesse tempo todo que eu trabalhei nessa parte aqui executiva das empresas, se não foi mais de uma empresa, eu tive muitas oportunidades de fazer um planejamento estratégico junto com a empresa. Então participei de vários planejamentos estratégicos. E como que é considerado esse planejamento estratégico? Aqui define algumas metas para você seguir. Quando você já define no nível operacional qual que é o indicador que você deve controlar, que nem no caso que nós estamos vendo aqui MTBF e MTTR, então se eu já estou considerando aqui que eu vou começar já com MTBF e MTTR já de cara. Tá vendo que a área pensante aqui é pequena nessa área operacional? Então, ou seja, não é para ela pensar, é para ela executar o que vem de cima. Quem tem que pensar é esse nível aqui estratégico. Então, quando eu faço isso, já defino aqui embaixo quais são os meus indicadores que eu tenho que medir já de cara. O que eu faço? Eu estou invertendo a minha pirâmide. Ou seja, eu estou dizendo que minha área operacional aqui, ela vai ser minha área pensante. Já estou definindo quais são os indicadores. E eu jogo o estratégico lá para baixo. Tá vendo? Aí a base da pirâmide não tem equilíbrio. Vai ser uma pirâmide pêndula. Ou seja, não tem sustentação, ou seja, é um indicador isolado de uma área que tem que ser operacional. Então não faz sentido eu começar já definindo os indicadores por aqui sem definir o estratégico antes. Então assim, vamos ver o porquê disso. Então vamos lá. Nesse nível estratégico aqui, nós temos aqui então considerar o que a cabeça da empresa define para aquele ano. Vamos considerar aqui então o nível estratégico, o nível executivo e o nível operacional. Então parou lá no começo do ano, janeirão,
Começa um ano novo, o presidente da empresa, os seus diretores se reúnem lá no hotel, junto com a liderança da empresa, lá os gerentes, alguns coordenadores, para definir a estratégia. Olha, eu participei de vários planejamentos estratégicos em empresas diferentes. E eu posso te garantir que tem 3 assuntos que nunca deixaram de passar despercebido nesse planejamento estratégico em todas as empresas que eu passei. E em todas as empresas que eu já conversei com amigos, também colegas, no decorrer dessa minha carreira. E esses 3 pontos principais são vendas, produto, produção e custo. O que é isso, Luiz? Toda empresa, ela luta para sobreviver no mercado. Então, se ela luta para sobreviver no mercado, o que ela tem que fazer? Aumentar suas vendas, ano após ano, aumentar sua produção e reduzir os seus custos. Então, ou seja, tem outros indicadores aqui que ele vai considerar, mas nunca foge. Sempre é aumentar a venda, aumentar a produção e reduzir os custos, que é o cenário que nós vivemos até hoje. Isso aqui, toda empresa vai brigar por isso para ter suas fatias no mercado. Então, se ela produz mais, reduz seus custos e vende mais, ela se torna produtiva e competitiva no mercado. Então, vamos levar em consideração esses 3 pontos principais. E agora o nível executivo. Fez o nível estratégico lá, definiu esses indicadores aqui como principais. E é deles que tem que ser desdobrado para os demais níveis da empresa. Então agora veio o nível executivo. E aqui entra a gerência de manutenção, com a equipe de manutenção, definindo quais são os indicadores dessa faixa de trabalho para sustentar esse planejamento estratégico da empresa. Eu vou considerar aqui alguns que pode ter variação isso aqui de empresa para empresa, mas geralmente esse aqui é os mais comuns. Quando você fala de produzir mais e reduzir os custos, quando eu falo de quebra, se eu quebrar mais, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de produzir e estou gastando dinheiro para consertar, não é mesmo? Tem um link direto com esses indicadores, custo e produção? Tem, né? Totalmente, quebra. Então, quebra é um forte indicador para se trabalhar aqui nesse nível executivo. Verba de manutenção, diretamente na veia, não é mesmo? Porque se você não controlar seus custos de manutenção, esse custo de produção vai ficar elevado se você começar a estourar a sua despesa de manutenção. Então, aqui tem que ser muito bem controlado também a sua despesa de manutenção, porque lembra, a empresa não é uma empresa de manutenção, ela é uma empresa de produção e você tem que manter os equipamentos funcionando, então você usa de manutenção. Então, seus gastos têm que ser bem definidos e determinados. Energia, gás e óleo, que seria a parte de utilidades. Energia, o consumo de energia, totalmente ligado a custo e produtividade da empresa. O gás ou o óleo, que é para gerar vapor nas caldeiras, né? Gás natural ou óleo BPF. Então essa questão de utilidades aqui também é muito considerada, e até por questões de sustentabilidade hoje. Muitas empresas sustentáveis que tem a ver com os consumos de energia, gás e óleo da empresa. Então, totalmente ligada ao negócio estratégico da empresa. Os planos de manutenção, também posso considerar como estratégico? Sim, porque se eu cumprir meus planos direitinho, eu vou estar dentro das minhas despesas de manutenção controladas e vou estar reduzindo as quebras. Se eu cumprir meus planos e definir direitinho lá as tarefas, eu não vou quebrar mais tanto, e aí eu aumento a produção. Então são indicadores que sustentam a estratégia da empresa. Está percebendo que tem um desdobramento de metas aqui, que acontece desde o nível estratégico, não começa de baixo para cima, e sim de cima para baixo? Então agora nós partimos para o nível operacional. Agora sim, definir os indicadores executivos, nós vamos agora para os indicadores operacionais para sustentar esses indicadores executivos que sustentam o estratégico. Vou considerar aqui alguns de exemplo. Tem variações, é claro, cada empresa tem sua particularidade. Aí sim, nós começamos a falar então de MTBF e MTTR. O MTBF e o MTTR eu coloquei aqui como um indicador importante a se considerar, mas eu não julgo ele tão essencial nesse primeiro momento para sustentar esse negócio aqui. Porque eu medir MTBF e MTTR vai ser um indicador para mim mostrar se eu estou bom ou ruim. Mas não vai mostrar se eu estou executando corretamente as minhas atividades. Então ele está aqui, que é importante, mas você consegue entender que se eu começar somente a medir MTBF e MTTR,
só vai me mostrar se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Não me dá exatamente o que está acontecendo que eu tenho que melhorar. Então, agora sim, eu vou considerar cumprimento dos planos de manutenção. Aí sim, se eu cumprir meus planos de manutenção preventiva, os meus planos de lubrificação, meus planos de inspeção, meus planos de calibração e assim por diante, eu vou estar sustentando o quê? Aqui, ó, o meu indicador dos planos de manutenção, por especialidade aqui. Esse análise de quebra-falhas, mesma coisa. Se eu começar a fazer minhas análises de quebra-falhas, conforme eu determinei, se para toda quebra acima de 1 hora, de 2 horas, ou o tempo que eu determinei, eu fazer uma análise de quebra-falha bem feita, com plano de ação bem determinado e executar bem direitinho, eu vou estar também melhorando as minhas quebras na fábrica e melhorando meus planos de manutenção. Então, diretamente ligado aos meus indicadores executivos. A apropriação de horas mostra se eu estou exatamente programando e executando minhas atividades de manutenção. Porque se eu tenho lá 10 recursos de manutenção para trabalhar, mecânico, eletricista, que seja, eles têm 8 horas para trabalhar por dia. No mês, 220 horas. Eles estão apropriando as 220 horas como trabalhadas? Se não, eu tenho ociosidade, ou seja, e eu estou cumprindo 100% das minhas atividades de manutenção. Então, se eu não estou apropriando 100% da minha equipe e não estou cumprindo meus planos de manutenção em 100%, opa, tem ociosidade aqui da minha equipe na execução das minhas atividades. Então, são indicadores que são diretamente ligados ao resultado executivo da empresa. Despesas por equipamento. Aqui em cima eu tenho despesa de manutenção. Aqui é por equipamento, por área, por linha. Daí dá responsabilidade para cada um da equipe e assim você começa a entrar no jogo de desdobramento de metas. Agora, ficou claro para você essa questão de você definir os seus indicadores? Então tem que partir dos principais indicadores do nível estratégico. Você não sai já de cara definindo a regra do jogo aqui, nesse nível operacional. Porque não é a área pensante da empresa, a área pensante está aqui em cima, está nesse quadrante. Então é aqui que vai definir o estratégico, que vai definir a regra do jogo que você tem que trabalhar. E aí você desdobra para o nível executivo e o executivo desdobra para o nível operacional. Aí sim você define quais são os seus indicadores principais para sustentar o seu negócio. Ah, minha empresa não tem produção lá com o principal indicador, então qual que é? Vai definir lá qual que é o principal indicador. Por isso que você tem que estar alinhado com o seu objetivo estratégico. Porque senão não adianta você definir a regra aqui embaixo, porque no final o seu objetivo, que é bater a meta que foi definida aqui pela alta liderança da empresa, não vai ser batida porque eu estou desconexo com o pensamento da empresa. Então, eu espero que com essa aula tenha ficado bem claro essa questão de indicadores de manutenção. Se fala muito de MTBF, MTTR, OEE, disponibilidade, são todos indicadores importantes. Mas não é toda empresa que tem que seguir igual a todo mundo. Você tem que saber entender como que funciona a sua empresa, a sua realidade, como que a sua manutenção trabalha. Aí você define esses indicadores, porque senão você vai estar desconexo com a estratégia da empresa. E aí você não vai ter bons resultados. Você acha que está abafando, você acha que está fazendo um grande trabalho e no final você está indo contra o que a empresa definiu aqui como estratégia principal. E aí no final não dá resultado, você não ganha promoção, você não ganha seu bônus e assim por diante, você fica esquecido na manutenção e acaba até sendo chamado de incompetente porque não bateu a meta. Então é muito ruim, é preciso entender o negócio e não o umbigo manutenção, porque hoje as coisas estão evoluindo. Então essa questão de trabalho em time, desdobramento de metas, você ter uma metodologia pré-definida para trabalhar é muito importante. E não simplesmente trabalhar isolado com manutenção, achando que eu vou seguir os benchmark, eu vou seguir o exemplo de fulano, eu vou seguir o indicador tal, que às vezes não é esse o caminho correto.